Rogério Amaral, Entre Amigos. Oferecimento Zafari. Economizar é comprar bem. Rogério Amaral, Entre Amigos. Olá, meus amigos, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao programa Rogério Amaral, Entre Amigos. Estou recebendo no programa de hoje o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, CDL de Porto Alegre, meu amigo Wilson Neuer. Tudo bom, Wilson? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Bom. E também o nosso anfitrião, o gerente aqui do Everest Porto Alegre, Roberto Snell. Tudo bom, Snell? Como vai? Tudo ótimo, Tudo bem? Rogério, satisfação de Que ter. sempre nos recebe muito bem aqui neste último andar do Everest, no restaurante panorâmico do Everest aqui em Porto Alegre. Aliás, o Wilson até se surpreendeu com esse visual aqui, hein, Wilson? Rogério Snell, é uma satisfação poder participar aqui nesse local, porque eu posso daqui vislumbrar um cenário maravilhoso, um cenário vendedor de Porto Alegre. E eu acredito que é um privilégio para esse hotel poder oferecer isso para os seus hóspedes. E eu espero que ele também possa oferecer isso para toda a comunidade porto-alegrense através de um restaurante nesse local maravilhoso. E me surpreendeu, de fato, positivamente, porque eu acredito que faltam espaços em Porto Alegre em que se possa contemplar as belezas do Guaíba, com os seus entornos, que são realmente muito, muito bonitos. Pois é, justamente isso. Nós temos uma cidade, pode não ser uma cidade turística como Rio de Janeiro, Salvador, né, que tem orla marítima, mas nós temos a beleza justamente dessa orla do Guaíba aqui. E me parece que é pouco aproveitado isso. Bom, o exemplo mais decepcionante ao longo da minha vida aqui em Porto Alegre é não ter conseguido enxergar de forma adequada o Guaíba no cais do Porto. Eu acho que esse é o exemplo mais decepcionante para os porto-alegrenses, que ele está absolutamente de costas para a comunidade, mas que finalmente parece que está saindo, né, do papel. Mas isso aí eu só vou acreditar quando começarem as edificações ali. É verdade, é verdade. É tão difícil de conseguir desamarrar isso, foi tão demorado, mas de qualquer forma, isso para a cidade de Porto Alegre tem uma importância, e aí eu compartilho evidentemente as preocupações da hotelaria em relação a esse tema, né? Porque nós precisamos tornar Porto Alegre uma cidade aberta para o turismo. E isso acaba trazendo enormes benefícios para a hotelaria, gerando empregos, desenvolvendo a economia, mas também o comércio. O turismo e comércio são interligados, né? E o comércio de Porto Alegre ele espera muito por isso, porque o centro de Porto Alegre hoje já é, de uma certa forma, bonito, e já está essa mudança dos ambulantes para o shopping do Porto, essa inauguração agora do chalé Da Praça 15 ali, essa reformulação. Totalmente renovado, está lindíssimo. Nós temos ali um corredor cultural muito interessante. Eu frequento o centro, Rogério Snell, todos os dias. Me sinto, eu vou dizer assim, é o local, acho que eu me sinto mais seguro em Porto Alegre. Então, realmente espero que dessa vez o Cais do Porto consiga sair do papel e possa ser aproveitado de forma adequada aí pelos porto-alegrenses e pelos investidores também. Sem dúvida alguma. Imagina um hotel ali, né, Snell? Exatamente, existem projetos, inclusive, né? O que o Wilson muito bem falou, uma honra de ter aqui conosco, Wilson. Obrigado. E, Rogério, é realmente pertinente, porque tanto a hotelaria como o comércio, que nós sabemos tem uma sinergia muito grande entre si, dependem essencialmente dessa ação acontecer, sair do papel finalmente. A gente está aí há 40 anos, talvez, falando nesse tema, e antes tarde do que nunca, ao que estamos transmitindo, vai acontecer, né? O centro histórico, que agora oficialmente se chama centro histórico, inclusive, né, Wilson, é uma coisa que nos deixa muito orgulhosos, porque nós estamos no coração do centro histórico, de volta ao porto-alegrense como algo que o deixa orgulhoso. Então,
tanto quanto o nosso visual, como mencionaste aqui, que é o nosso cartão de visitas de Porto Alegre, que está aqui à disposição do porto-alegrense, para o turista de fora. Então agora se torna uma realidade com uma estrutura de fato turística, empreendedora, né, de comércio, enfim, que envolve tantas forças aí, que vai fazer da cidade de Porto Alegre um grande polo, novamente, né, a partir do centro histórico. Isso é muito bom. E a gente tem que ter no horizonte, ter em mente que a Copa do Mundo já está aí. A gente pensa, começamos 2011, a Copa é só lá em meados de 2014. Se piscar o olho, quando abrir, já está com a Copa do Mundo, né? Então, todo mundo tem que andar nesse sentido, né? Principalmente quem trabalha com serviço, né, Deus? Muito. Eu acredito que a preparação, ela é já, não dá para esperar mais, e até nós fomos ao secretário da Segurança hoje, levando a nossa preocupação em relação a esse tema. Claro que é um tema pontual e atual, mas acima de tudo o que nós estamos colocando também da necessidade de se enxergar exatamente isso, né? Nós precisamos, e eu acredito até que seja uma grande oportunidade para que a gente consiga restabelecer algumas condições mínimas de segurança para o porto-alegrense, porque hoje a cidade de Porto Alegre realmente é uma cidade que tem enfrentado muitos problemas, e aí eu falo evidentemente da nossa classe de lojistas que, enfim, semanalmente tem suas lojas, principalmente lojas de rua, assaltadas de forma absolutamente inconsequente, ou seja, não se prende, não se consegue resolver o problema de quem é o meliante, prendê-lo, então é mais difícil ainda, e os problemas continuam. Então nós temos que preparar esse cenário para poder sim, aí sim, tornar a cidade de Porto Alegre uma cidade percebida pelo mundo e pela comunidade esportiva do mundo como uma cidade razoavelmente segura. Eu quero depois conversar um pouco mais sobre qualificação de serviço, né? E também sobre o Liquida Porto Alegre. Tivemos finalizado mais uma edição recentemente, desse que é um case para o Brasil inteiro, e também das promoções que tem o Everest. Aliás, promoção que foi nesse verão, a Noite Romântica, né? Que teve aí um sucesso absoluto. Lorde, a loja do homem elegante. Se você quer ficar impecavelmente elegante, o seu endereço é a Lorde, no Shopping Iguatemi, piso João Valig, junto à escadaria. Você tinha aí no Liquida Porto Alegre a promoção da Lorde dentro do Liquida, e agora você continua também com a promoção da Lorde para 50% de desconto na segunda peça. Então, aproveite. Lorde, a loja do homem elegante. Rogério Amaral, Entre Amigos. Você quer um carro zero? Pode ser um compacto premium super completo? Ou você prefere um sedã com muito conforto, tecnologia e desempenho? Quem sabe um campeão em design? Ou um carrão que é muito mais do que você espera? Com certeza você quer um Kia da Sun Motors. Só na Sun Motors você encontra atendimento diferenciado e sempre as melhores negociações. Kia Sun Motors, na Ipiranga 7110. Pra mim, economizar é comprar bem quentinho. Olá! Bem felpuda. Bem moderna. Bem novinha. Pra mim, economizar é comprar bem saboroso, Bem confortável. Bem fofinha. bem madura. Economizar é comprar Bem, pô. Se você quer um sedã com conforto, tecnologia e desempenho, você quer um Kia Cerato. Agora, se você quer atendimento personalizado e a melhor negociação, só na Kia Sun Motors, na Ipiranga 7110. O melhor da culinária portuguesa você encontra no restaurante Casa de Portugal. Venha desfrutar as riquezas da culinária de além-mar em ambiente acolhedor e familiar. Restaurante Casa de Portugal. Almoço aos sábados e domingos e jantar de terça a sábado. Casa de Portugal. Avenida João Pessoa 579. Fone 51 3779 7978. Rogério Amaral, Entre Amigos. Estou conversando aqui
no último andar do Everest Porto Alegre, onde tem essa vista panorâmica do Guaíba, da zona sul da nossa cidade, com o Wilson Neuer, que é o presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas da nossa cidade, de Porto Alegre, e com o Roberto Snell, que é o gerente aqui do Everest. Snell, me fala dessa promoção, como é que foi a noite romântica aqui nesse verão? Sucesso, Rogério, porque quem não gosta, né, de fazer uma noite especial, fazer um agrado para seu companheiro, sua companheira, e o Everest, então, criou durante esse período e continua e estende, e eu repito que todo porto-alegrense tem direito de ser feliz, então venha para o Everest para passar essa noite maravilhosa, já usufruindo dos nossos novos apartamentos, né, Rogério, que nós ano passado tanto falamos e que muito nos orgulha de estarem agora sendo ofertados para todos, inclusive de Porto Alegre. E eu falo muito sobre isso porque o porto-alegrense tem que entender que, assim como o Wilson falou, que essa vista aqui é para turistas e tudo mais, também é para o porto-alegrense. A nossa comunidade tem de presente o Everest, que é o seu patrimônio, e a noite romântica pode ser um grande finale, depois de um pôr do sol maravilhoso aqui no último andar, no restaurante, e partir para o apartamento luxo executivo com uma diária de R$ 299. Você tem aí uma noite completa com trufas, morangos, champanhe, estacionamento, cortesia, late check-out no outro dia. Você pode sair sem se preocupar com o horário normal de saída de um hotel, né? E usufruindo justamente da nova estrutura de apartamentos que está maravilhosa e que oportunamente nós vamos fazer uma matéria, né, Rogério, demonstrando como é que estão, porque nós esse ano, em detrimento ao nosso projeto de Copa do Mundo e outros tantos que estão em andamento, vamos já ficar com quase 65% dos apartamentos completamente revitalizados e ao término do ano que vem com a fachada do prédio também toda refeita, enfim, presenteando a comunidade. Eu faço esse convite para que todos venham testemunhar esse sucesso da noite romântica, o pacote de lua de mel, que é muito bom. Bom, se o meu amigo Chicão Tofani estivesse aqui, ele diria o seguinte, né? Traz a patroa, né? Ele já fala se debochando, patroa, e aí tem salvo-conduto para meio ano. Mas voltando a falar sério, um grande abraço para o Chicão Tofani, querido amigo. Esse exemplo tem que ser seguido, né, Wilson? Né? Já renovação, adequação e tudo mais, né? Isso serve de exemplo para todos os empreendimentos que a gente tem na cidade aí. Eu achei muito interessante o Snell colocar essa possibilidade do porto-alegrense, que de fato o porto-alegrense, ele, em tese, ele vem aqui jantar ou almoçar e contemplar essa beleza toda. Mas essa ideia que vocês tiveram aí de oferecer para o porto-alegrense também a possibilidade de pernoitar aqui, eu acho que é muito legal, tá? É muito bacana a ideia, é inovadora, né? Eu acredito que isso vai trazer toda uma sinergia positiva para o estabelecimento, para o hotel, e de fato eu sugiro realmente aos porto-alegrenses virem aqui contemplar esse cenário que é maravilhoso. Ele é maravilhoso em qualquer horário, mas eu acredito que à noite ele é mais bonito ainda. Sem dúvida. Essa qualificação que o Snell falou agora é a qualificação que a gente pretende ter em todos os segmentos, né, especialmente segmentos de serviço. O comércio, né, é um serviço, não apenas para a Copa do Mundo, mas para justamente ir cada vez mais edificando a qualidade de atendimento na nossa cidade, porque isso termina sendo um diferencial também, né? O que hoje a gente diz? A gente adora Salvador, por exemplo, né? Mas o que a gente fala? Vai chegar lá, chega com tempo, porque vai pedir alguma coisa para comer, é 1h30 até vir, né? Então, a questão do serviço, eu vejo como muito importante, Wilson. Não tem dúvida, nós permanentemente estamos trabalhando isso no varejo e a nossa preocupação é total em relação a esse tema. Estamos tendo atualmente muitas dificuldades, porque Porto Alegre é uma cidade que hoje vive um momento histórico de pleno emprego. Hoje o desemprego em Porto Alegre é muito baixo, e isso faz com que a seletividade do próprio pretendente a um trabalho seja mais qualificada, e trabalhos que exijam
um pouco mais enfim, de horários mais esticados, horários mais elásticos. Nós estamos sentindo que no varejo isso tem nos trazido muita dificuldade. Além de você ter dificuldade em conseguir pessoas, elas evidentemente não estão prontas, não estão capacitadas, muito longe de estarem capacitadas. Então, é nossa missão, é nossa tarefa hoje como entidade, trabalhar muito essa questão da preparação gerencial, da preparação dos funcionários de um modo geral, para que possam prestar. Porque não é serviço só a adequado. venda, né? A venda é uma consequência do atendimento. E o pós-venda, toda loja que consegue fazer um bom pós-venda, ela impressiona muito o consumidor. E isso se faz muito pouco ainda. Na realidade é uma coisa tão fácil, tão simples de fazer, mas ela requer realmente uma sistematização de um processo. E às vezes isso acaba se esvaziando no tempo, se perdendo no tempo, e o processo não é mantido, o que faz com que se perca, evidentemente, potenciais clientes em todas as operações. Que no teu caso, né, Isnel, é fundamental. Fundamental, e eu já falei sobre isso no teu programa, Rogério, porque a qualificação, que é uma das preocupações maiores do nosso segmento, ela tem um prazo, levando em conta esses eventos grandes internacionais que estão por vir, que é muito curto. Então, tu mudar uma cultura de atendimento e etc. é um desafio muito grande, né? Nós falamos aqui outra vez sobre a questão que vai desde o taxista até o ambulante, que daqui a pouco vai estar em volta do estádio, lá no dia de um evento da Copa do Mundo. Como atender, como receber? Porque isso vem do nosso destino. A gente não está falando só pontualmente do evento Copa do Mundo, né? A gente está falando de Porto Alegre para o mundo, que tem que ficar com uma boa apresentação, as pessoas têm que saber como lidar com o turista, né? Saber apresentar a cidade, conhecer a sua cidade para vendê-la. Porque por incrível que pareça, assim como tem gente que nunca entrou no Everest, nunca foi na Casa de Cultura Mário Quintana, nunca andou no Cisne Branco, nunca foi na Zona Sul, e é uma orla maravilhosa. Nós precisamos ser vendedores do nosso destino, mas a gente precisa qualificar esse atendimento. Eu aproveito para enaltecer o desafio grande que o nosso secretário de Turismo, Luiz Fernando Moraes, está encabeçando com o setor de planejamento, que é justamente a respeito do preparo das pessoas que lidam nessas pontas turísticas, para que a gente possa receber essas pessoas e que eles tenham então um mínimo de domínio do idioma do inglês, por exemplo, né? E aí nós temos que ter uma cidade preparada para o grupo estrangeiro chegar e se comunicar, porque senão, como eu te falei aquela vez no programa, chegando no aeroporto a pessoa vai ter dificuldade de falar com um taxista para dizer qual hotel está hospedado, onde é que ele quer ir. Então isso tudo é qualificação, e isso vai com certeza ser necessário no comércio, e todas as pontas tem que se unir nesse sentido, que não é fácil, o prazo é muito curto e tem que ter uma mão nossa. A iniciativa privada tem que dar apoio à iniciativa pública, tem que existir essa sinergia, porque senão nós vamos ter uma surpresa não tão positiva. Agora, o Isnel falou sobre o taxista. O transporte público é fundamental, porque é a porta de entrada, né, Wilson? Não tem dúvida. Eu acho que realmente é um problema a ser vencido, é uma etapa bem difícil, é um grande desafio, de fato, porque as pessoas, de um modo geral, em outras capitais do Brasil, a gente percebe, existe todo um trabalho mais voltado para o turismo, né? Nós somos queixo muito duro, o gaúcho aqui, para isso, ele realmente não, o porto-alegrense, de modo especial, e é isso que o Isnel colocou, quer dizer, começa no taxista. Não está legal aí a nossa receptividade. Você vai para o Rio de Janeiro, você percebe aquela folga do carioca e tal, mas ele é muito atencioso, ele já começa a vender a cidade, já começa a mostrar. Quer dizer, aqui a gente não percebe isso. Isso vale para qualquer atividade. Eu acho que nós temos que quebrar alguns paradigmas aí em relação a sermos uma cidade mais voltada para o turismo. Nós não estamos preparados realmente para isso, infelizmente. Mas é necessário repensar. Eu acredito que o secretário Luiz Fernando realmente é uma pessoa muito focada nisso, e temos evidentemente necessidade de fazer isso para que as pessoas venham de fora e já no sistema de transporte se sintam bem, né, e consigam se sentir acolhidas, porque é fundamental esse ponto inicial. Aliás, vai ser pauta num próximo programa justamente uma entrevista com o secretário Luiz Fernando, que bom, sobre esse assunto.
O restaurante Al Dente está completando 23 anos e está comemorando aí com pratos estrelares, né? Stelline de foie, Stelline del grano, Stelline de fungo e também um novo prato light, espaguete com massa integral ao molho primavera. Restaurante Al Dente, 23 anos de tradição em Porto Alegre. Aberto de segunda a sábado a partir das 19h30, com ambiente climatizado e com manobrista também. Na rua Mata Bacelar, 210, esquina com a Marilã. O telefone para reservas do Al Dente, 3343-1841. Rogério Amaral, Entre Amigos. Você quer um carro zero? Pode ser um compacto premium super completo? Ou você prefere um sedã com muito conforto, tecnologia e desempenho? Quem sabe um campeão em design? Ou um carrão que é muito mais do que você espera? Com certeza você quer um Kia da Sun Motors. Só na Sun Motors você encontra atendimento diferenciado e sempre as melhores negociações. Kia Sun Motors, na Ipiranga 7110. Pra mim, Economizar é comprar. Bem quentinho. Bem felpuda. bem moderna. Bem nozinha. Pra mim, economizar. Economizar é comprar. Bem saboroso. Bem confortável. Bem fofinha. Bem madura. Economizar é comprar. Bem, pô. Se você quer um sedã com conforto, tecnologia e desempenho, você quer um Kia Cerato. Agora, se você quer atendimento personalizado e a melhor negociação, só na Kia Sun Motors, na Ipiranga 7110. O melhor da culinária portuguesa você encontra no restaurante Casa de Portugal. Venha desfrutar as riquezas da culinária de Além-Mar em ambiente acolhedor e familiar. Restaurante Casa de Portugal. Almoço aos sábados e domingos e jantar de terça a sábado. Casa de Portugal, Avenida João Pessoa 579, fone 51 3779 7978. Rogério Amaral, Entre Amigos. Bom, nesse final de programa, eu queria que o Wilson Noir falasse um pouco aí sobre... eu falei mais do Liquida e tu não falasse do Liquida nessa edição, porque já é um case para o Brasil inteiro, Wilson. Não, foi uma edição que comemorou os 15 anos do Liquida Porto Alegre, um evento que realmente para você manter durante 15 anos tem que fazer muita inovação, recriar uma série de estratégias e ações para você manter um nível de atendimento e de oferta de produtos condizentes com a proposta do Liquida, né? Que essa é a maior liquidação do Brasil e tem sido, mas também a melhor liquidação. E a gente tem percebido que nas pesquisas que nós realizamos, que Porto Alegre se torna a capital mais barata dentro do Liquida Porto Alegre já por vários anos, a capital mais barata do Brasil, na média do preço de produtos ofertados. Então, sem dúvida, foi mais um Liquida na nossa avaliação de sucesso, porque ele só é exitoso na medida em que os lojistas conseguem fazer bons negócios. E aí eu sempre digo, né, o lojista que realmente quer fazer bom negócio no Liquida Porto Alegre, ele tem que incorporar a promoção, ele tem que criar ambiente, ele tem que criar clima de Liquida. E todas as lojas que conseguem interagir conosco nessa opção fantástica que e a oportunidade que é o Liquida Porto Alegre, foram bastante exitosas e conseguiram realizar as suas metas, seus objetivos de negócios. Isnel, aproveitou também a fase do Liquida aqui? Ia cumprimentar o Wilson por justamente essa edição ter sido assim extraordinariamente diferenciada, né? Nós tínhamos assim constantemente os relatos de hóspedes que inclusive do interior para Porto Alegre se deslocam para esse fim, né? Que saem muito satisfeitos justamente por esses diferenciais, que vão desde os valores ofertados e atendimento, que é ao encontro do assunto que nós estávamos falando antes, ou seja, isso já é também uma boa impressão que a gente causa para o nosso público interno, regional, que acaba pulverizando para os demais estados e movimenta a nossa cidade como destino, né, turístico, de comércio, exemplares para o Brasil todo. E sempre trazendo inovações, né? A grande inovação, sem dúvida nenhuma, nessa 15ª edição, Rogério, foi a provocação que nós realizamos e colocamos em prática com o primeiro site de vendas
Primeiro ano em que nós realmente colocamos um site, é um negócio muito complicado, muito complexo. Nós começamos a trabalhar esse projeto em abril do ano passado. Contratamos uma empresa da Tecnocinos, a F1 Soluções, que realmente nos trouxe uma boa solução para você criar um site de negócios e conseguir fazer a conexão com os portais de vendas, que é o varejo, que são as lojas. É muito complicado, né? E toda a responsabilidade que a gente tem como entidade, CDL de Porto Alegre, e como evento, nós conseguimos fechar muito bem isso com grandes empresas, com grandes organizações que já têm vendas pela internet e que realizaram o Liquida Porto Alegre nesse site da CDL Porto Alegre. E a outra novidade, que eu diria assim, que é mais complexa e embrionária mesmo esse ano, foi o GPS de produtos e de preço através da app, de um app que nós fizemos um convênio, um acordo com a Apple Store, algo muito difícil, muito complicado, mas que nós conseguimos colocar. Então hoje, durante o mês de fevereiro, quem tinha curiosidade sobre preço e produtos, através do iPhone, do iPod, do iPad, ficava acessando, brincando e localizando produtos. Quer dizer, você entrava no dispositivo e aparecia a bandeirola do produto, indicando onde é que estava esse produto, com preço e etc. Por isso que o Liquida Porto Alegre é realmente um case. Exatamente. Eu reitero e complemento o que o Wilson falou, porque o e-commerce hoje é uma tendência no mundo que cada vez vai representar mais no negócio de cada um. No nosso caso, hoje, surpreendentemente, muito antes do que nós imaginávamos, já representa 30% do nosso negócio. E isso muito antes do prazo que nós estimávamos para chegar a esse patamar. Né? Isso com uma banda larga desse tamanho ainda, né? Pois olha. Então, mas a tendência agora é aumentar, né? Pelo menos imagina, é o que o governo está prometendo também, na né? Na hora que sair dos 10 megagiga para 50 megagiga, que essa é a proposta e vai acontecer muito rapidamente, nós vamos ter uma explosão da venda pela internet. E é isso que você está tendo hoje, é essa realidade. Não tem como a gente fugir disso. É uma realidade que vai crescer muito nos próximos anos. Com certeza. Wilson Noé, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, CDL de Porto Alegre, um grande abraço, prazer. Muito obrigado do programa mais uma vez. Prazer falar contigo e com o Snell. Fica muito satisfeito aí com esse visual maravilhoso que a gente tem desse local. Roberto Snell, nosso anfitrião aqui do Everest. Muito obrigado. E para vocês, uma ótima semana. Até o próximo programa. Muito obrigado. Rogério Amaral, Entre Amigos. Oferecimento Zafari. Economizar é comprar bem.